Mais Saúde. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. Uma nova temporada está iniciando com tudo novo. Eu, Harrison, novo apresentador aí do programa, cenário novo, convidados novos, muita novidade em saúde. E hoje nós estamos muito felizes. Além de ser o primeiro programa da temporada, nós estamos com uma convidada mais que especial. Ela que é psicóloga, neuropsicóloga e sexóloga e ainda mais minha grande amiga, doutora Aline Silva. Seja bem-vinda. Sou eu quem agradece, muito obrigada pelo convite e ainda falar sobre saúde mental, que é um tema onde nós precisamos tanto difundir para que tire muitos estigmas, né, de preconceito. Nossa, na verdade é uma honra para mim estar aqui. Ai, que bom, eu fico muito feliz com isso. Tê-la aí pela primeira vez nesse programa, nessa nova temporada, me faz ainda mais feliz, né? Então, por você ter aceito esse convite e fazer desse programa ainda mais especial para mim, sendo aí o primeiro programa da temporada. Aline, antes de nós iniciarmos aí a nossa entrevista, fala um pouquinho aí da sua profissão e quem é você, meu amor? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? Na verdade, a psicologia me escolheu, eu fazia medicina e depois de passar por um quadro de depressão muito severo, eu percebi que eu gostaria de trabalhar com pessoas que passaram pelo mesmo caso que eu, e aí a psicologia foi me mostrando um caminho maravilhoso. Hoje eu trabalho com psicologia, sou neuropsicóloga, sexóloga e atrás de tudo isso vem ali várias formações, pós-graduações, mestrado, que eu acho que nós da saúde precisamos realmente nos habilitarmos de maneira mais efetiva para trabalharmos com o ser humano. Então eu gosto muito de estudar e diante desse quadro, desse cenário que foi me tomando, a psicologia hoje faz parte de mim e eu não sei mais viver sem a psicologia. Coisa mais linda, né, gente? Quando a pessoa é apaixonada pela profissão, nada melhor, né, do que falar bem e com total convicção, né, quando a gente gosta realmente do que se faz. E quanto tempo já atuando nessa área? Quase 10 anos. Quase 10 anos na cidade de Lins ou também trabalha na região? Trabalho na cidade de Lins, efetivamente, clínica, e sou palestrante na região. Agora eu estou chegando já em São Paulo e outros estados. Ai, que coisa boa. Então, como você tinha dito, hoje o tema é saúde mental. E nós vamos começar aí com a primeira pergunta, sabendo de você, Aline. O que é saúde mental? Olha, essa pergunta é maravilhosa, por quê? Porque é muito fácil falar sobre saúde mental quando você está inserido dentro de um campo de saúde. Entretanto, vou falar de uma maneira mais simples para as pessoas que estão escutando entender. Saúde mental é a mesma coisa de você estar querendo viajar e você não fazer a manutenção do seu carro. Se você não cuidar da sua saúde mental, é a mesma coisa de você não cuidar da revisão do seu carro. Uma hora vai dar problema. E o que é saúde mental? Saúde mental é tudo que te gera equilíbrio de bem-estar psíquico e social. Então, se você está bem fisicamente, se você está psicologicamente bem, sabendo gerir bem as suas emoções, sabendo lidar bem com os estresses e os conflitos do dia a dia, isso vai fazer com que você consiga ter um equilíbrio. Lembrando que saúde mental é a mesma coisa que a saúde física. Então, muitas pessoas difundem uma informação que saúde física é importante, é a mesma coisa. A física, a cardíaca e agora a saúde mental está cada dia mais sendo difundida. Diante de tudo isso, é importante falar que a saúde mental, na verdade, é tudo que processa o nosso corpo, tudo que processa o nosso fisiológico e o nosso biológico. Com toda certeza. E você que está aí nesse caminho, já trabalhando com saúde mental há mais de 10 anos aí, Aline, o que você diria hoje? As pessoas têm saúde mental? As pessoas têm saúde mental. A problemática é que não é uma saúde mental saudável. Por quê? Porque a saúde mental saudável é uma saúde onde você aborda vários fatores. Quais são esses fatores? Primeiro de tudo, é um bom sono, uma boa alimentação, parceiros saudáveis de amizade, relacionamento, tanto profissional quanto pessoal, saber dizer não, terapia, saber lidar com as suas emoções,
orientações, falando com as pessoas corretas perto de você. Então, quando você fala se as pessoas têm saúde mental, todo mundo tem uma saúde mental, só que saudável, equilibrada, a maioria não. Saiu agora, faz alguns meses, uma pesquisa onde disse que a população da maioria das cidades grandes apresenta um déficit em saúde mental por não conhecerem o que é saúde mental e acreditarem que é apenas uma frescura cuidar de todo um campo, de toda uma esfera, que seria tudo isso que nós abordamos. Nossa, e são esses estigmas, né, que acabam as pessoas aí debilitando cada dia mais aí a sua saúde, tanto física quanto pior, né, que é a saúde mental. Segundo, Aline, quais são os sinais mais comuns de que alguém pode estar enfrentando dificuldades relacionadas à saúde mental? A primeira, eu falo que é uma tríade. Os pilares são dificuldade para dormir, o sono, insônia ou sono demasiado, má alimentação. Quando a pessoa começa a ter muita ansiedade, parece que tem um leão correndo atrás dela, ou ela precisa fazer alguma coisa correndo, mas ela não sabe realmente definir o que é, ou uma tristeza que vem do nada, um isolamento social. Então, esses são os fatores principais, os sinais principais de que está surgindo aí algum tipo de transtorno mental ou algum prejuízo emocional. Com toda certeza. Vamos lá. E quais são as estratégias mais eficazes para cuidar da saúde mental no dia a dia? Bom, eu costumo dizer a mesma analogia do carro. Nós temos que sempre pensarmos de maneira preventiva quando se trata de saúde. E na saúde mental não é algo muito diferente. Então, algo que precisa ser feito, primeiramente, terapia. E não é porque eu sou psicóloga, mas tanto eu como você, como todo mundo, passa por situações difíceis. Nem sempre sabemos lidar com isso. Então precisamos que uma outra pessoa que tenha técnica para isso possa nos direcionar, mostrar outras óticas. E aí temos o psicólogo. Segundo, tratarmos da nossa saúde. Primeiro, gente, carro não anda com combustível ruim, ou se anda, funde. É a mesma coisa a saúde mental. Então, se você não cuidar de pequenas crenças limitantes que você tenha, bloqueios, traumas, ou alguma situação difícil que esteja acontecendo momentaneamente, aquilo vai se tornar maior do que você possa imaginar. E aí vai ficar mais caro. Então, é melhor você cuidar antes, sempre. Seus relacionamentos é muito importante também. Ter uma boa alimentação, ter o lazer sem culpa, nada de ficar indo para qualquer lugar apenas porque hoje em dia, Redson, uma coisa que está acontecendo, são as pessoas saindo automaticamente para terem lazer. Elas não saem para ter lazer, elas saem porque combinaram com alguém, mas realmente elas querem aquilo. Então é muito interessante hoje em dia como nós vivemos sempre no automático. Então assistir uma série sem culpa nenhuma, deitadinha no sofá, ou se não, só sair para caminhar também. Então é muito importante as pessoas se desligarem e fazerem aquilo que gostam. E outra coisa muito interessante, se desligar do sistema controlador que a gente tem hoje, que é a internet. Não tem, gente, como nós hoje falarmos tanto mal da internet, porque ela é bem, o que acontece é que nós usamos ela de maneira errada. Então, a saúde mental é manter o equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? Comer de maneira regular, então levando nutrientes para dentro de você, nutrientes esse que são importantes para quê? Porque a vitamina D, ela pode ocasionar episódios depressivos quando ela está baixa. A falta de vitamina B12 também pode ocasionar vários tipos de episódios de melancolia, tristeza, aquela anedonia. Então, levando em consideração isso, nós precisamos trazer nutrientes importantes para nós. Fast food é gostoso? Maravilhoso, mas não precisa comer todo dia, gente. Vamos comer ali regular, né? Vamos levar pra gente também a educação física, a visão física que nós temos. Então, o que nós estamos falando? Lembra lá da escola que a gente só corria? O que era aquilo? O que era aquela coisa? Era gastar energia, nós precisamos nos movimentar. Por quê? Porque a endorfina, ela vem desse prazer, mas a endorfina prazerosa, a endorfina correta. E não a endorfina que a gente tem quando a gente faz o
rolar da tela. Então, a importância que você vê nesse básico bem feito é o que eu falo para você, que vai gerar toda essa saúde mental, que você vai chegar num equilíbrio. Entendeu? Com toda certeza, Aline. E uma das coisas que eu gostei bastante do que você falou é dessa questão de fazer o lazer limpo, né? E uma das coisas que eu vejo muito acontecendo é essa associação do lazer, muitas vezes aí linkada com os vícios, principalmente com o álcool, né? Que as pessoas ainda acreditam, né, que o uso abusivo do álcool é sinal de alegria. E a gente não sabe, a gente sabe muito bem que não é isso, né, Aline? Você teria algo para falar sobre isso? Perfeita pergunta e perfeita colocação. Primeiro, lembrar que tudo que é de mais e tudo que é de menos sai de um equilíbrio. Nossa vida, seja ela física, mental, emocional, social, ela está pautada no equilíbrio. Existe uma homeostase que é necessária para nós vivermos de maneira saudável. Então, se você parar para pensar, se você bebe exacerbadamente, o que você está fazendo com o seu corpo físico, fisiológico? Você está acabando com o seu fígado, você está fazendo com que você tenha sinapses trabalhando de maneira errônea, errada, na verdade. Você tem tantas condições de poluição social que você não consegue ter controle sobre a sua vida. Então, é prazeroso tomar um vinho, eu adoro um vinho, eu adoro um espumante, só que tem que se tomar de maneira equilibrada, para que você não prejudique a sua vida, tanto mental, social e fisiológica, como também você não pode sair prejudicando socialmente as pessoas que vão fazer o quê? Lembrando que quando você prejudica o outro, você recebe o quê? Crítica. O ser humano hoje não sabe lidar com crítica, Redson. É difícil, nós não aprendemos. O que vai sair daí? Sobrecarga emocional. E o que você vai fazer? Você tá fazendo com que gere uma consequência para você que vai dar o quê? Transtorno mental, uma ansiedade, uma psicossomatização que o seu corpo sente aquilo que a sua mente produz. Então, se nós pararmos para pensar, tudo que é demais prejudica e tudo que é de menos prejudica. Então nós precisamos ficar no limite. Nossa, maravilhosa colocação, né, gente? E agora, Aline, antes de nós darmos aí continuidade, a gente vai fazer um intervalinho e voltamos aí com os nossos mitos e verdades, ok? Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos, pessoal, e agora com o Mitos e Verdades, um quadro já de sucesso que vocês já conhecem, e hoje aí contamos aí com a presença da doutora Aline, que vai falar um pouquinho aí do tema saúde mental. Aline, você já conhece esse quadro? Olha, eu vim conhecer ele e fiquei apaixonada, que ontem eu acho que eu assisti uns 300 vídeos. Eu fiquei apaixonada. Que adorei. coisa boa, Aline. Então, o que é o Mitos e Verdades? Eu vou jogar algumas afirmações, você me diz se é mito ou verdade e você faz uma conclusão em cima dessas afirmações, perfeito. Ok? Vamos lá. Primeira delas, transtornos mentais são sinais de fraqueza pessoal? Nossa, mito com certeza. Eu acredito que a fraqueza é você ter ali a ajuda e você não procurar. Porque assim, ó, se você parar para pensar, todo mundo necessita de algum tipo de ajuda. Seja uma mulher para trocar um pneu, eu troco pneu sossegado, não sei vocês. Mas seja para trocar um pneu, às vezes a gente pede, ou seja um homem ali com um carinho da esposa. Não é isso? Agora me fala, qual é o preconceito de procurar ajuda? Entende? Então, por que entender que isso é fraqueza? Isso aí já se deu lá atrás, quando as pessoas acreditavam que psicólogo e psiquiatra eram para loucos. Então, não, gente, não é para loucos. Então, se fosse assim, vamos falar então de Van Gogh? Vamos falar de Beethoven? Gente, são pessoas, Albert Einstein, são pessoas que enfrentaram
sérios problemas de transtornos mentais. E são gênios. E nós trazemos aí o trabalho deles até hoje. É o que explica até hoje. Então, vamos entender que fraqueza é você não ir atrás de ajuda. Ai, que coisa boa. Vamos lá. Segundo, só quem tem problemas muito graves precisam de tratamento? De maneira alguma. Mito enorme. De maneira alguma. Problemas graves, eles sim precisam de ajuda, terapia medicamentosa e também outras terapias que venham colaborar com o quê? Com o quadro da pessoa. Entretanto, nós estamos falando de saúde mental. Então, se eu tenho alguma problemática, por menor que seja, e eu tenho onde conseguir ajuda para alguém poder me orientar se eu estou fazendo certo, como eu tenho que fazer, ou até mesmo ressignificar, então, concorda que se eu colocar numa balança, aquilo que é pequeno para você pode ser enorme para mim? Então, não. Toda certeza. E a gente também tem que lembrar, né, Aline, que hoje no Brasil se instalou-se, né, a saúde preventiva, né? A gente trabalha com saúde preventiva o tempo todo. Então, a gente não precisa deixar agravar os problemas para poder correr atrás deles. Exatamente. Né? Então, a gente tem que trabalhar preventivamente, com toda certeza. Terceira pergunta. Pessoas com transtornos mentais são perigosas? Olha, vou ser bem sincera para você. Se você me colocar uma pessoa aqui que não apresenta nenhuma característica de transtorno mental, mas eu começar a cutucar ela, começar a falar um monte de coisa para ela, não deixar ela ser ela, não deixar ela se expressar, com certeza ela vai ser perigosa. Ai, que medo. Então, é um mito, porque assim, o que é ruim mesmo, o que é perigoso, é esse estigma, esse preconceito de que pessoas com transtornos mentais são perigosas. Qualquer pessoa colocada em uma situação de risco, uma situação de privação, ela vai se tornar perigosa. Então, não tem isso. A maioria das pessoas com transtornos mentais não são perigosas, tá bom? Ai, que coisa boa. Vamos lá, continuando. A saúde mental é algo que se resolve sozinha com o tempo? Se fosse assim, uma depressão, ela curava como uma febre. E se fosse assim, uma ansiedade saía só com um solzinho. A gente tomava um solzinho. Ou se não, um burnout melhoraria com umas férias. Não, não é assim. Na verdade, nós precisamos entender que tudo na nossa vida é feita com protocolos, certo? Seja um protocolo de levantar e fazer o seu café, seja o protocolo de você levantar e decidir ir buscar auxílio para qualquer situação que você esteja desse tamanho ou desse tamanho. Então, não, de maneira alguma. É um mito. Ai, a gente tá cheio de mitos, né, Nossa. hoje, né, gente? Vamos lá, próximo. Crianças e adolescentes não sofrem de problemas de saúde mental? Nossa, verdade. Não sei. Não. No século XIX, ainda se acreditava que a criança era um mini adulto. Então, se colocava para ela todas as características de um adulto. Hoje já se sabe que não, que criança é uma folha em branco. Mas é uma folha em branco que já está imprimindo as nossas piores ansiedades. Então, não, elas estão com problemáticas emocionais de gente grande, ainda mais os adolescentes, né? Que são uma bomba hormonal ambulante e, assim, precisam precocemente ter o apoio da família, precocemente fazer com que as pessoas compreendam que criança, sim, tem problemáticas emocionais e sérias. Lembrando que criança não tem repertório para trabalhar com o emocional. Então, elas precisam de mais ajuda ainda. Nossa, interessante isso. Vamos lá. A medicação é a única solução para os transtornos mentais? Mito. A medicação, ela é a base importante para transtornos que no quadro necessite. Quais são esses quadros? Psicossomatização, onde o fisiológico e o biológico estão acometidos por algo que a mente criou, certo? Mas, lembrando que a terapia, mudança de estilo de vida, ressignificação de conteúdos traumáticos,
Tudo isso é um apanhado. Então, existe sim a medicação para alguns quadros e ela é totalmente importante, a terapia medicamentosa. Entretanto, ela sozinha não vai fazer o efeito. Ela precisa de um conjunto de especialidade para trabalhar o quadro, seja ele de transtorno mental, episódio depressivo ou qualquer outra coisa. Coisa boa, né, gente? A gente precisa de informação mesmo, né, Aline? Por causa que tudo se transforma, é o que eu sempre falo, né? A saúde, ela tá em eterna aí evolução, em eterna transformação, e eu acho que só a informação mesmo é o que edifica aí a nossa profissão, né? E edifica todos os pilares que a saúde aí estabelece aí e na nossa profissão. Só para terminar, isso, deixando aí o nosso quadro, esse quadro foi perfeito hoje, a gente viu que foram só mitos trabalhados, mas eu gostaria de encerrar o programa hoje com a última perguntinha. O que você diria para alguém que tem medo de procurar ajuda? Eu perguntaria o seguinte, medo de quê? Se você tem uma dor de dente, você vai até o dentista. Se você tem algum prejuízo emocional, se você tem uma dificuldade emocional, você vai até o psicólogo ou psiquiatra. Fácil. Então, na verdade, esse medo se estabelece pela falta de informação e pelo estigma de ser tratado como louco. Olha, vou novamente reforçar. Louco é quem não procura ajuda e fica sofrendo em casa. Nossa, perfeita colocação, né, pessoal? Então, assim, eu acho que esse programa foi mais que válido. Eu agradeço demais a sua presença. É o que eu falei desde o começo. É um prazer enorme te ter aqui. E ainda mais, eu ainda fico mais feliz ainda por ser o primeiro programa e te ter ao meu lado, né? Que todos sabem aí, né? Quem acompanha a minha carreira, quem acompanha aí a minha vida, sabe que você faz parte da minha vida, né? Eu fico muito feliz de tê-la na minha vida e de ter você aí no meu primeiro programa, tá certo? Então eu agradeço demais e eu espero que o pessoal em casa tenha aproveitado demais aí essas informações e que possamos ter mais momentos como esse e mais momentos com você, porque eu tenho muito ainda para extrair e conversar e falar com você. Muito, mas muito obrigado. Sou eu quem agradece novamente. É uma honra, na verdade, estar com você aqui, porque a admiração que eu tenho por você como pessoa e como profissional ultrapassa qualquer tipo... Ai, que coisa boa. Sem demagogia, ultrapassa qualquer tipo de limite. Porque, assim, é muito fácil hoje em dia nós nos depararmos com pessoas boas, mas pessoas extraordinárias tá difícil. Então, muito obrigada. Muito obrigado, amiga. Muito obrigado mesmo. Agradeço demais. Então, pessoal, eu aguardo vocês na próxima quarta, às 9 da noite, no canal da Mais Magazine no YouTube, com o nosso programa Mais Saúde, com novos convidados. Vai ter muita novidade, gente. Espero vocês. Até mais. Mais Saúde,